Olá, eu sou o Marcos Vinícius, bem-vindos ao Portal Luz do Oriente, o seu canal ao encontro da espiritualidade. Falaremos hoje a respeito dos essênios, sim, essa comunidade judaica extremamente espiritualizada, tá bom? Mas antes disso, minha gente, dá o seu joinha, ative o sininho das notificações e se inscreva no nosso canal, isso é muito importante. Vamos fazer essa luz reverberar, vamos fazer essa luz se multiplicar, vamos fazer essa luz chegar em cada casa, em cada consciência, em cada coração, tá certo? Humildemente, minha gente, eu peço a todos vocês, me ajudem a espalhar essa luz para o mundo, tá certo? Bom, continuando hoje os nossos estudos, falaremos sobre essa comunidade que é muito próxima dos ensinamentos de Jesus, que é a comunidade dos essênios. Sim, nós tínhamos na época três grupos muito principais dentro do judaísmo, tá certo? Que eram os saduceus, os fariseus e os essênios. Os essênios, eles eram tidos como o povo mais prodigioso a nível de conhecimento. Sim, porque os essênios, eles eram cabalistas, messiânicos, eles acreditavam na vinda do Messias, tá bom? E nós temos, dentro de toda a tradição essênia, uma figura central chamada Mestre da Retidão, ou o grande Tzadik, como se diz no judaísmo, né? E o Mestre da Retidão, fizemos um vídeo aqui a respeito disso, dos essênios, era João Batista. Ou seja, essa comunidade era uma comunidade cabalística, messiânica, e tinha a sua figura central, muitos estudos mostram isso, como figura central, o próprio João Batista, que batizava as pessoas nas águas, fazendo lustrações, purificando as pessoas para poder prepará-las para uma refeição sagrada. Sim, minha gente, os essênios praticavam isso, tá bom? Eles eram essa comunidade judia, né, judaica, e praticavam o batismo e a sagrada refeição. Eles eram celibatários, muito deles, tá certo? Viviam numa comunidade, chamada comunidade essênia, tá? Praticavam essa sagrada refeição, eram extremamente vegetarianos, se alimentavam de grãos, se alimentavam de vegetais, tá bom? Eram verdadeiros profetas. Eles também eram conhecidos como os homens de fala mansa, tá? Eles tinham um tom de voz muito tranquilo, muito doce, tá? Não se metiam em política e eram conhecidos como os do caminho, tá? Eles eram os do caminho. Eram conhecidos como essas pessoas que andavam, que perambulavam pelos caminhos, tá certo? Andavam todos de túnica branca e eram verdadeiros curadores. Os estudos mostram que as grutas, as cavernas essênias, elas eram verdadeiros hospitais, são as primeiras noções que temos de um lugar para se cuidar de doentes, tá? Como se fossem verdadeiras clínicas ou hospitais. Também, as primeiras noções de terapeutas advêm também dos essênios, porque como eles eram curadores, eles curavam pela voz, pelo verbo. Eles entoavam sons místicos e vocálicos e mantras para a cura do corpo físico, psíquico e espiritual. Então, minha gente, esse povo é um povo extremamente espiritualizado e eu posso dizer a vocês que para muitas fraternidades iniciáticas, como a Rosa Cruz, por exemplo, tá? A maçonaria e outras ordens esotéricas, os essênios, eles foram, né, os verdadeiros escolhidos, eram o povo escolhido para trazer em seu seio
o grande Messias, o grande Avatar. Falamos aqui no vídeo passado a respeito de avatares, por isso estamos emendando aqui nos essênios, tá bom? E eles prepararam o caminho para a vinda desse grande Salvador, desse grande Mashiach, como chamam os judeus, né? Que viria à Terra para nos legar o seu conhecimento, o seu divino verbo, a sua divina cura e para trazer para a humanidade novas instruções para essa nova era, para a era de Aquários, para a era vindoura, tá certo? Eu fiz um vídeo aqui falando a respeito do homem com cântaro de água, né, que faz alusão à entrada na era de Aquários, quando Jesus aponta para os seus apóstolos a respeito da era de Aquários. Fiz esse vídeo aqui, vou botar o link aqui embaixo, tá bom? Mas Jesus teria nascido ali naquele meio. Maria, José, João Batista, Miriam, seriam figuras que seriam todos essênios. Jesus nasceu neste meio, no meio dos essênios. Muito do que Jesus ensinava vinha dos ensinamentos dos essênios. E aí vou repetir. Algumas práticas também, como o batismo, as lustrações, né, de purificação, eles tinham dutos ou tanques de imersão para poder realizar essa purificação, faziam jejuns, jejuavam e praticavam a sagrada refeição do pão, do vinho, do leite e do mel. Tá bom? O leite e o mel com o tempo foi sendo retirado das literaturas, mas no cristianismo primitivo isso era praticado. Então, minha gente, Jesus nasceu neste meio, tá bom? E muitos dos escritos que hoje ressurgiram, tá? Lá em Qumran, na terra de Nag Hammadi, os escritos de Nag Hammadi, que foram reencontrados agora, mais ou menos na década de 50, foram escritos pelos essênios, em cavernas dos essênios, aquelas grutas que foram enterradas em potes, em pergaminhos, escritos em hebraico, aramaico e grego. Muitos deles foram retirados da Bíblia, né, por Constantino, pela Igreja Católica, como, por exemplo, o livro de Enoque, o livro de Tomé, que é tido como o quinto evangelho, o evangelho gnóstico da Piste Sofia, né? Então, minha gente, muitos escritos ali estavam e hoje são preservados pelo Museu de Israel. O que eu quero trazer aqui e deixar bem claro é a ligação de Jesus com os essênios. A túnica branca que ele usava, os ensinamentos cabalísticos de Jesus. Sim, Jesus era judeu. Ele era tido como rabi. Rabi é um sacerdote judaico. Mas ele veio trazer o vinho novo para os odres velhos. Ele, como um grande Messias, um grande Mashiach, um grande Avatar. Falamos aqui no vídeo passado, né, sobre os avatares. Ele veio renovar essa doutrina cabalística judaica para uma doutrina cabalística messiânica cristã. Tá bom? E aí ele trouxe todos os ensinamentos do nosso Novo Testamento, dividindo a vida em antes e depois dele, né? Dividindo o marco temporal nosso entre antes e depois de Cristo. Então, minha gente, a ligação de Jesus com o essênio era muito grande, tá? Jesus curava como os essênios, Jesus fazia imposição de mãos como os essênios, Jesus era um grande profeta também como os essênios. Tá bom? Então, minha gente, é muito interessante a gente estudar essa comunidade, essa comuna. Daí vem toda a noção nossa de comunidade, né? Vem também dos essênios, porque eles uns serviam aos outros. Era um verdadeiro servir. Homens e mulheres trabalhavam em pé de igualdade e muitas mulheres também tinham funções sacerdotais, juntamente com os homens. Coisa que hoje é impensado, né? Até mesmo nas igrejas de hoje em dia. Tá bom, meu? Então, os essênios, eles eram este povo que foi, entre aspas, escolhidos para trazer em seu seio o nosso mestre,
o nosso Mashiach, Jesus, o Salvador, o nosso avatar da era de peixes, da qual ele veio, e da nova era de aquários. Já falei que ele rege 2 eras, tá bom? Mas todo esse caminho foi preparado pelos essênios e principalmente por João Batista, que veio preparar o caminho. Então, minha gente, que este vídeo possa ser de extrema validade nos estudos do cristianismo primitivo, que tem suas raízes no povo essênio. Namastê a todos vocês, Shalom e até o próximo vídeo.